O dia já amanhecia e a brisa fresca entrava pela janela do quarto de hotel, acordando a mulher de cabelos coloridos que descansava, totalmente esticada na cama. A viagem de avião havia esgotado, mas não podia negar que olhar pelo vidro e encontrar aquela vista parisiense fazia o esforço e os gastos valerem a pena. As ruas já estavam movimentadas e o comércio abrindo. A cidade brilhava pela manhã e a Torre Eiffel complementava a arquitetura deslumbrante de Paris. Bárbara suspirou e bocejou, lembrando que seu dia era cheio. Sentiu que poderia passar o dia no quarto beliscando algo do frigobar e admirando aquela vista, mas, antes que perdesse a coragem, se levantou, prendendo os cabelos coloridos rapidamente. Paris era mais barulhento do que ela havia imaginado. Pessoas conversavam em alto e bom tom pelas ruas de chão com pequenos tijolos. A cada minuto que se passava, a fome de Bárbara aumentava, por isso resolveu procurar algum café para comer e exercitar seu francês enferrujado. Porém, antes de continuar andando, algo a fez parar. Uma loja escondida, quase que em um beco. A porta de cobre escondia belos artefatos da vitrine, que estava coberta de pó. Era uma loja de antiguidades, perdida na paisagem de Paris. Bárbara sabia em seu coração que se arrependeria se não entrasse na loja, então foi isso que ela fez. Um sino anunciou sua entrada. Uma senhora que estava no balcão sorriu e disse algo em francês que a garota entendeu como um bom dia. Haviam diversas prateleiras na loja, a maioria preenchida de forma desorganizada, com vasos, porta-retratos e relógios. Bárbara olhou distraidamente pelos objetos, pensando em como aqueles itens já havia vivido tanto. Quando ela pensou em ir embora, sem levar nada, um objeto quadrado de madeira lhe soou familiar. Para alguém que estudou e se formou em cinema, aquele artefato era encantador. Em nenhuma situação ela poderia imaginar encontrar o cinematógrafo, que filmava, projetava e fez história na evolução do cinema. "Quanto custa esse?" Bárbara perguntou para a senhora no balcão, que parecia mais concentrada em seu celular do que na cliente. "Ah, ninguém se interessa por essa máquina velha, pode levar por alguns euros." Bárbara se alegrou e deu uma nota de 5 euros, imaginando o vídeo explicativo que poderia gravar para o seu canal de cinema no YouTube. Despediu-se da senhora e saiu da loja, carregando o objeto de 5 quilos na mão. Como ainda não havia feito seu desjejum matinal, resolveu retornar ao quarto de hotel e guardar o objeto fascinante que encontrara. Chegando lá, colocou o cinematógrafo empoeirado em cima da cama e saiu para conhecer um pouco mais da cidade. Como seu quarto ficava no primeiro piso, decidiu descer pelas escadas para ir apreciando mais aquela decoração francesa. Haviam fotos antigas nas paredes dos corredores que compunham o ambiente. À sua esquerda, observou que se tratava do retrato histórico do dia da inauguração da Torre Eiffel, e do outro lado estava o retrato dos irmãos Lumière. Como tudo era tão lindo e ainda não havia feito nenhum post em seu Instagram, uma selfie diante da parede de fotografias daria uma excelente postagem. Seguiu assim para o café, que ficava ao lado do hotel, pois ouvira de uma amiga que lá serviam os melhores croissants de Paris. Tudo era tão lindo aos olhos de Bárbara. Fez o pedido com o sorridente garçom que lhe atendeu, e assim que sua refeição foi entregue, lembrou que daria mais um post para acrescentar aos stories. Enquanto se deliciava com o macio e verdadeiro croissant francês, não parava de pensar no achado deslumbrante que comprara por uma barganha, certamente por algum erro da vendedora, pois ela sabia o quão raro era um artigo cinematógrafo em pleno 2020. E antes mesmo de seguir o que havia planejado para as gravações de seus vídeos em Paris, decidiu que iria retornar ao quarto e matar a curiosidade sobre o valiosíssimo objeto. Saindo do bistrô, não poderia deixar de tirar uma belíssima foto da entrada, e seguiu assim seu retorno ao hotel, para enfim conhecer mais de perto aquela caixa intrigante. Passou rapidamente pelo saguão, e dessa vez optou pelo elevador. Quando as portas do elevador se abriram, a menina rapidamente foi de encontro ao seu quarto, abriu a porta e olhou o utensílio cinematográfico, que aos seus olhos pareciam reluzir. O pegou com cuidado, analisando canto a canto, admirando sua lente e as ranhuras na madeira. Mexendo no cinematógrafo, Bárbara conseguiu abrir o artefato e encontrou dentro do mesmo uma manivela que parecia enferrujada. Curiosa para saber se conseguia girá-la, a mulher puxou e girou com força. Um som alto ecoou pelo cômodo e Bárbara pensou ter quebrado a máquina, que antes aparentava já não funcionar. Uma luz surgiu de dentro do projetor, como um holofote, e começou a aumentar, iluminando todo o rosto de Bárbara e também a cegando. O quarto todo se preencheu com luz e fumaça, que fez a mulher tossir e cobrir os olhos, pensando no que poderia ser tudo aquilo. Depois de alguns momentos, a luz finalmente se apagou, repentinamente, deixando somente uma fumaça densa que começava a se dissipar. Bárbara não percebeu no começo, mas seu quarto estava diferente. Os móveis antes modernos deram lugar a madeira e papéis de parede que antes a mesma considerava brega.
Aos poucos, ela notou a diferença, confusa de onde estava, já que aquele definitivamente não era o lugar onde tinha sido hospedada. A mulher se levantou com os cabelos coloridos bagunçados e a cara coberta de poeira, que ela tratou de tirar rapidamente. Sua roupa parecia ter sido usada como pano de chão e cheirava fumaça, mas quando procurou sua mala, não a achou. Não encontrou nenhum de seus pertences, mas viu algumas roupas na cômoda do hotel, que não estavam ali antes. Ternos de alta costura e chapéus pretos clássicos. Isto teria que servir, pensou, e vestiu as roupas. Enquanto vestia aqueles trajes que aparentavam ser típicos do final do século XIX, a garota pensava se a explosão não havia causado algum mal à sua cabeça. Talvez por isso tudo parecesse estranho e não fazia sentido. Durante alguns minutos, Bárbara não soube o que fazer. O cinematógrafo em cima da mesa parecia intacto, fechado novamente e com as manivelas douradas e limpas. Ela se levantou do chão e pegou o objeto, pensando em devolvê-lo para a loja e xingando a senhora mentalmente por tê-la vendido algo que causou um caos em seu quarto. Mas, quando saiu de seu quarto, as coisas pioraram. Tudo estava mudado, desde os lustres até o carpete no chão. Pasma e irritada, Bárbara desceu as escadas do final do corredor e saiu correndo pelas portas de vidro do hotel, e seus olhos não acreditavam no que viam. Durante anos de estudo da língua francesa e também de cinema, ela havia ouvido sobre a antiga Paris, mas nunca imaginou que veria com tantos detalhes e vividamente como agora. Poderia ser um sonho, ela pensou, e questionou se estava viva ou havia morrido sufocada pela fumaça em seu quarto. Mulheres de vestidos longos e pomposos, costurados com diversos babados, em sua maioria de cores pastéis. Já os homens, de ternos e chapéus, a barba e bigode sendo o elemento presente em todos. Parecia um filme de época. Carros que mais pareciam carroças e construções antigas por todo lugar. Bárbara logo começou a ser notada pelas pessoas que andavam na rua, talvez por seu cabelo colorido, talvez pela sua cara aterrorizada e confusa. Ela definitivamente parecia uma peça fora do quebra-cabeça. Sabendo que se ficasse muito tempo parada ali, mais gente começaria a questionar quem ela era, a garota escondeu os cabelos coloridos em um coque e andou rapidamente pela multidão, tentando achar algum lugar que reconhecesse. Por mais que alguns prédios fossem semelhantes, suas finalidades eram completamente diferentes, e nenhum local parecia ser seguro para que ela contasse o que estava acontecendo. Foi quando assumiu que estava perdida que ela viu um cartaz simples com letras garrafais anunciando a estreia de um filme. Venha ver algo que o deixará maravilhado. Os irmãos Lumière apresentam o primeiro filme, hoje no Gran Café. Sua mente deu um estalo. 1895, a data da primeira exibição de cinema, o cinematógrafo. Como isso poderia ser possível? Seus sonhos nunca foram tão realistas quanto aquele, onde ela sentia e vivia como se realmente estivesse presente na data. Talvez realmente estivesse, pensou. Bárbara sempre foi cética, filmes de ficção sendo seus menos preferidos. Viajar no tempo poderia ser uma possibilidade? Merda, disse para si mesma e analisou melhor o cenário em que estava. Lembrava de seu professor dizendo quão revolucionária foi a primeira exibição de cinema, mas ninguém em volta dela parecia animado com os dizeres do cartaz. Um rapaz se aproximou e pediu licença, tirando o cartaz da parede. Bárbara se assustou e quase gritou com ele, perguntando por que ele tirava o cartaz. Os irmãos Lumière perderam a máquina. Será um escândalo. Procuram por ela em todo local. O rapaz disse, preocupado, arrancando o cartaz e rasgando. Bárbara engoliu seco e escondeu o cinematógrafo dentro do sobretudo que roubou do guarda-roupa do hotel, que era pelo menos 2 vezes maior que seu tamanho. Como a máquina sumiu? Eles suspeitam que alguém tenha a roubado. Será um escândalo, ele repetiu. Já te vi por aqui antes? Bárbara negou nervosa e disse que precisava ir, sem dar tempo para o rapaz questionar quem ela era. Se ela não devolvesse a máquina, a primeira exibição nunca ocorreria. Se a entregasse, poderia ser presa. Mesmo não sabendo o que realmente aconteceu para ela estar ali, ser presa não era uma opção. Preciso devolvê-la sem que ninguém saiba. Foi a saída mais lógica que ela pensou. Avistou uma bolsa grande no chão do lado de uma moça. Ela precisaria de uma para passar despercebida com o cinematógrafo na mão. Este não seria o seu primeiro roubo do dia. Pegou a bolsa enquanto sua dona olhava uma vitrine de joias e correu para um beco, onde já tratou de guardar a máquina. Ainda dava para perceber que ela carregava uma caixa, mas esperava que ao menos a fizesse passar despercebida. Ela andou pelas ruas de Paris fingindo que era familiarizada com as mesmas, até que avistou o Gran Café, mas poucas pessoas se encontravam ali. Algumas conversavam entre si e outras fumavam, deixando um cheiro de tabaco forte no ar. Tentou passar despercebida entre eles, mas todos encararam a mesma. Uma mulher de terno e sobretudo não era comum nessa época. Uma mulher disse algo para ela com cara de nojo, mas seu francês era tão diferente que Bárbara não entendeu. Exibição de cinema, Lumière... Bárbara tentou fazer com que fosse entendida, mas foi olhada de cima a baixo. August? Por que quer falar com ele?
é de muita importância. Onde posso achá-lo? Deve estar aí dentro com seu irmão, fingindo que a máquina dele sumiu e não só não funcionou. Vê se pode. Filme? Bárbara olhou com estranheza e entrou no Gran Café. Poucos parisienses estavam ali dentro, e no Éden, uma pequena sala onde a amostra ocorreria, estavam duas pessoas que Bárbara tanto procurava. Eles pareciam passar despercebidos ali, mas os dois engenheiros eram familiares para a garota. Cabelos brancos, bigodes e uma expressão natural de quem não sabia que ficariam marcados na história. Entusiasmada e receosa, ela se aproximou, limpando a garganta antes de tentar sua melhor pronúncia do francês para os grandes irmãos Lumière. Dada sua aproximação, ambos olharam para a mesma. Alguns fios laranjas e verdes escapavam de seu coque depois da correria. Um sorriso contemplou seu rosto quando eles lhe cumprimentaram. Escute, o que eu tenho a dizer é estranho, mas juro que não sou a culpada. Preciso entregá-los isto. E sem pensar muito nas consequências, Bárbara tirou o cinematógrafo da bolsa e ergueu em sua mão. Tanto Auguste quanto Louis abriram a boca, irritados. Enquanto entregava o cinematógrafo nas mãos de Louis e Auguste, passavam 1000 coisas em sua colorida cabeça. Como homens tão sérios e pragmáticos poderiam ser considerados os pais da sétima arte? Queria dizer tanta coisa, mas como? Com toda certeza achariam louca. Acabou soltando uma frase que falava mais alto em seu coração. Senhores Lumière, cuidem dessa máquina. Ela vai causar uma revolução na história da arte. Os bigodes se entreolharam, quase riram, e imaginaram que uma moça que usa calças, no mínimo, sofre de constantes alucinações. Mas como cavalheiros do século passado, não discordariam de Bárbara, ao menos não na sua frente. Apenas agradeceram a devolução, mesmo suspeitando que o ocorrido foi um tanto estranho. A moça notou que olhavam estranho, e era além das vestes. Seguiu-os com o olhar enquanto carregava o cinematógrafo, e pôde ouvir algumas palavras que trocavam, e certamente algumas delas eram a seu respeito. Algo como se aquilo só tinha intuito de retratar a realidade, não havia fim artístico nenhum nisso, e que certamente iriam evitar contato com a mocinha esquisita novamente. Bárbara se chateou com o que ouvira. Já havia lido que os irmãos eram céticos quanto ao cinematógrafo. No entanto, sempre achou que tudo era exagero para fins de registro. Lembrou-se então que Georges Méliès havia sido convidado para essa mostra no Gran Café, e se empolgou ao pensar que poderia o conhecer. Retornou a palavra aos irmãos. Vocês precisam conversar com Méliès. Isso mudará tudo. Não, Louis começou a dizer. Não vamos estar na mostra, somente iríamos entregar a máquina para ele. O quê? Vocês precisam ir. Poucas pessoas vieram e já íamos cancelar pelo sumiço do nosso projetor. Chamarei a polícia. Não, Bárbara riu desesperadamente. Apareçam sim, vocês precisam. Deem valor a isso que construíram, é fantástico. Apresentem de ouvidos a Méliès. Vocês precisam trabalhar em conjunto nisso. Os irmãos se entreolharam, não sabendo o que dizer, mas já convencidos de voltar atrás e ir à mostra. Aquilo era um grande projeto para ambos, e a garota parecia saber de algo que eles não sabiam. A desconfiança ainda pairava no ar, mas a curiosidade de seguir os conselhos de uma garota que nem dali parecia ser era maior. Bárbara assistiu enquanto os irmãos arrumavam a sala para a mostra, e também quando as pessoas entraram, surpresas do evento ainda acontecer. Se estou sonhando, isso precisa ser escrito quando eu acordar, ela pensou. Antes da projeção começar, os irmãos explicaram o funcionamento do cinematógrafo, e assim que os pequenos filmes começaram a rodar, as pessoas se surpreenderam. No início, tudo parecia parado, até que a movimentação na projeção começou, assustando-os. Era esquisito perceber o quanto a tecnologia havia avançado a partir dali, e como uma simples projeção era algo revolucionário para todos que estavam presentes, menos para Bárbara. A exibição acabou depois de 10 curtas, e todos saíram dali maravilhados, incluindo a garota. Porém, após alguns segundos, a realidade veio à tona. Ela ainda não sabia como tinha ido parar ali e nem como voltar. Não tinha tido a oportunidade de documentar nada de seu dia para o seu canal, e pelo visto nem faria o vídeo sobre o cinematógrafo. Não sabendo para onde ir, ela voltou para o seu hotel, foi para o seu quarto onde suas roupas antigas estavam e suspirou. Estava cansada. Bárbara resolveu dormir e demorou para conseguir relaxar. Seu sono foi conturbado e ela jurou escutar barulhos estranhos durante a noite. O sol a despertou, batendo forte em seu rosto. Ela abriu os olhos e bocejou, avistando uma janela de moldura branca e moderna, que a fez olhar rapidamente à sua volta. Ela estava no quarto que tinha se hospedado originalmente. Pegou seu celular que estava jogado na cômoda ao seu lado e viu a data. Ainda era seu primeiro dia em Paris. Aliviada, ela se levantou, tomou um longo banho e se vestiu com roupas frescas que havia levado na mala, que também estava de volta. Era tudo um sonho, ela disse para si mesma, antes de reparar na roupa que estava jogada no chão do quarto, o sobretudo que havia vestido em 1895, a única prova que havia realmente viajado no tempo.